Mas olha só isso aqui, que coisinha mais bonitinha. Olha esse pelo. Kaique, eu não tô acreditando que você tava falando assim com o cachorro. Ué, Fabi, mó belezinha, mó fofinho. Olha só essa carinha aqui. Gente, mas Olha. peraí, é só um cachorro. Fabiano, não é só um cachorro. Olha que fofo que ele é. Tô criando uma amizade aqui, acabei de conhecer. Bonitinho, olha só. Meu Deus, bom, Miscelânea já vai começar e nós vamos então entender esse relacionamento entre o homem e seu animal de estimação. E a gente vai falar sobre finanças também, para ajudar você aí de casa a ter um equilíbrio econômico. Bom, o Miscelânea está só começando, fique com a gente. Você até tenta, mas quando chega no fim do mês, conclui mais uma vez que não sabe como economizar dinheiro? Saiba que você não está sozinho. 76,6% das pessoas têm dívidas no cartão de crédito. Depois vem os carnês, créditos pessoais e financiamentos de carro. Realmente economizar não é uma tarefa fácil. Por isso, nós recebemos hoje aqui o economista, professor aqui da Univap, professor Roque Mendes. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Bem-vindo, professor. Quero saber, com esses dados aí que a Fabi passou pra gente, o cartão de crédito ainda é o maior vilão? Sim. O cartão de crédito, na realidade, ele tem duas faces. Ele é excelente e ele é péssimo. Excelente quando a pessoa compra, paga pontualmente, Sim. Ele não teve nenhum juros, portanto, ele compra, mesmo parcelado, ele consegue pagar sem nenhum juros. Sim. No momento em que ele deixa um saldo para o mês seguinte, aí o juro chega a casa até de 20%, 22% ao mês. Nossa. Olha só, é muito alto. E nesse caso dele não pagar o cartão de crédito, entrar nessa dívida, ele acaba entrando pegando um empréstimo, por Sim. exemplo. Essa é uma saída? Depende. Se o empréstimo for, por exemplo, se é um empréstimo consignado, que tem uma menor taxa de juros, então é uma saída porque ele vai tomar um dinheiro emprestado, pagando juros bem menores e com isso ele evita de ficar pagando aqueles valores tão excessivos. Agora, na realidade, o que deve se evitar é usar empréstimo saindo, por exemplo, do cartão e entrando no cheque especial. Sim. Que aí, ao invés de ter 20, vai ter 13, 14, o que não muda muito. E olha, professor, eu conheço casos de pessoas que fazem empréstimo para pagar a conta do cartão, aí fazem outro empréstimo para pagar aquele empréstimo e vai indo. Como recorrer ao empréstimo sem entrar nessa bola de neve, de emprestar de um lugar para pagar o outro, assim? O que ocorre, na realidade, é a falta de planejamento. Nós estamos, por exemplo, numa época, em final de ano, onde a pessoa, de repente, tem uma série de necessidades de gastar mais, seja lá para seu amigo secreto, seja para uma viagem de férias, e presentes, e, enfim, ele tem impulsão de razão e, por outro lado, ele tem os convites. Então, toda essa propaganda, compra é barato, então tudo facilita e ele vai fazendo as compras sem fazer uma previsão, um planejamento daquilo. E o que é pior ainda é que as pessoas, aqueles que saem de férias nessa época, ele sai de férias, ele recebe as férias, então ele se vê aí com bastante dinheiro no bolso. Mas ele esquece que quando voltar a trabalhar novamente, ele vai receber só o que falta do mês. Vai ter menos dinheiro. E qual que é a dica para esse uso das férias? A dica para esse uso das férias é simplesmente reservar esse valor, esquecer. É verdade. Guarda, esquece, esse eu não tenho. É. Guarda, porque se ele ficar com o dinheiro disponível, ele pode, inclusive, tem que seja um mês, 2 meses pela frente, pega esse dinheiro, coloca numa caderneta de poupança, que ele, além dele guardar, ainda ele rende um pouquinho para ajudar lá na frente. E sobre o planejamento, o que deve estar incluso nele? O que não pode faltar num bom planejamento financeiro? O planejamento é muito importante a pessoa considerar as suas receitas, tá, aquilo que tenha, e as suas despesas partindo das despesas principais. Ou seja, aluguel, se é o caso, seja a prestação do carro, seja a alimentação, escolas dos filhos, no caso. Então ele tem
considerando esses valores e fazendo a comparação, ele vai ter um delta, né? Aquela diferença. Aquela diferença, ele é bem mais fácil administrar, porque ele sabe que o principal já está reservado. Agora, professor, quando a gente fala planejamento financeiro, as pessoas têm um pouco de medo, achar que não são capazes de fazer, que é difícil. Dá para fazer um planejamento financeiro simples? Como é que o senhor orientaria as pessoas a fazer um planejamento financeiro simples, sem muita complicação, sem muita planilha? Sem muita planilha. Não há necessidade de ter um computador, não há necessidade de conhecer planilha de cálculo. Não tem, é uma coisa realmente bastante simples. E esse planejamento, ele não deve ser pensado, né, no final de ano, mas ele deve ser para o ano todo, mês a mês. Ele deve colocar no final de um mês as suas receitas. Pega simplesmente uma folha de papel, uma caderneta, olha, eu vou receber isto, eu tenho além do meu salário uma aposentadoria, eu tenho, enfim, ele relaciona aqueles valores e aí ele vai colocando a partir de alimentação, aí ele vai pensar, bom, eu tenho farmácia, a média que se gasta é tanto, eu tenho um supermercado, etc. Ele relaciona, ele vai ter ali um valor, ele vai colocar os compromissos que ele tem, até mesmo de dívida, relaciona despesas do dia a dia, despesa escolar. Então, é previsão. E esse planejamento também não pode ser muito justo, né? Você tem que prever, por exemplo, gastos extras. Tem que ter uma reserva para gastos extras. Há uma coluna, o gasto extra é a última coluna dessa relação. É quando ele tem aqueles valores e aí ele vai colocar, bom, eu vou ter previsões de gastos extras, de repente uma viagem a algum lugar, a troca do carro, ele vai fazer uma previsão para ver se realmente dá. Nesse primeiro cálculo, ele vai ver o que sobra e aí ele compara. Gastos extras não vai dar para cumprir, ele sabe que se ele fizer aquilo, ele vai passar para o mês seguinte no vermelho. Negativo. Olha, professor, também tem aqueles organizados, tem os que conseguem economizar. E aí eles querem investir. Qual é a melhor forma para se investir aquele dinheirinho que conseguiu economizar no mês? Olha, a época, inclusive, é muito perigosa nessa fase política que nós estamos. Mas, na realidade, não sabemos se o nosso dinheiro está seguro no nosso bolso ou no bolso dos bancos, dos aplicadores. É verdade. Né? É um momento de incerteza. É um momento. Então, os investimentos, existem dois tipos de investimentos, o de risco e de não risco. O que é um risco? Seria a pessoa dizer, eu tenho dinheiro, eu vou comprar dólar, que de repente eu ganho mais, eu vou entrar no mercado de ações. Então, em primeiro lugar, a pessoa tem que conhecer muito bem isso para entrar. Segundo, é risco. Ele pode ganhar realmente bastante dinheiro, mas ele pode também perder tudo. Então, ele não pode ser ganancioso, ele tem de pensar que eu vou colocar numa aplicação que pelo menos mantenha e segura meu dinheiro. Tá? Então, aí tem a caderneta de poupança, CDB, RDB, são certificados bancários, né? Que rende pouco, mas rende mais do que a inflação. Ele pelo menos está corrigindo a inflação e ainda ganhando um pouquinho mais e ter o dinheiro seguro. Professora, a previdência privada, ela é um bom caminho também para você poupar o dinheiro e garantir um futuro aí mais... Porque a gente também não sabe como vai ficar a situação da aposentadoria, né, daqui a alguns anos. Principalmente nessa época, né, com essas mudanças que nós tivemos, né, a gente só com a banca... que estiver lá com a bengalinha na mão, a que vai gente estar se preocupa aposentando. muito, né, nesse momento nós somos... Né, a gente fica preocupado, a gente não sabe como vai ser quando a gente chegar na fase de aposentar, né? A previdência privada é muito importante, é uma aplicação com garantia, porque você está reservando aquilo para ter uma aposentadoria. É importante que você pode prever, inclusive, estimar qual o valor que você pretende se aposentar e, em função disso, você tem o valor que vai guardar mensalmente. É uma aplicação interessante, é uma boa sim. Alternativa legal. Olha, professor, e também assim, chegando em final de ano, 13º, é a hora de arrumar as contas? Como cuidar desse dinheiro aí? Ah, tá. Bom, quando a pessoa pega o 13º, é claro que é aquele valor adicional que ele tem exatamente para
fazer as suas compras, sua ceia de Natal, ele tem para dar o presente para os filhos ou para a família, etc. Mas tem que ser também aquilo dosado, porque ele tem que lembrar que quando passar isso tudo, né, vai ter pela frente uma porção de IP, né? IPTU, IPVA, um monte de IP. É bom se preparar, então. E aí, para quem tem filho, tem rematrícula de escola, material escolar, uniforme. Se você tem funcionário em casa, também tem o 13º do funcionário, né? Então tem de pensar que quando começa o ano, vem realmente uma enxurrada de coisas, material escolar, principalmente os preços que estão. Quer dizer, ele tem que fazer uma reserva daquilo. E não é difícil isso, entende? São geralmente pessoas que já passaram no ano anterior, sabe quanto gastaram, pega aquilo, faz uma correçãozinha e tal, 10, 20% de a mais, coloca isso daqui, eu tenho que reservar para isso. Essa diferença ele tem o direito de guardar, que certamente não vai fazer falta. Legal. Bom, ótimas dicas, né? Nossa, eu anotei, tá tudo aqui já. Agora, professor, o nosso quadro aqui já está chegando ao fim. Eu queria que o senhor deixasse seu contato também, caso as pessoas tenham dúvidas, queiram esclarecer mais alguma dúvida com o senhor. Ok. Eu tenho o meu e-mail, é roque@univap.br. E a gente pode dar assim algumas coordenadas. Se a pessoa tiver alguma dificuldade de cálculo, alguma coisa, tem o meu livro, Matemática. Pode deixar a dica, professor. Matemática Financeira. É um livro para o público em geral ou é para em geral, livro mais específico? Esse livro é utilizado, eu utilizo nos meus cursos para os meus alunos, mas ele está no mercado, né? Está na terceira edição. Que legal, professor. Matemática Financeira ao alcance de todos. Olha, muito boa a dica. Quem quiser avançar um pouco mais, nesse livro também ensina como utilizar a calculadora HP12C, que facilita para as continhas, né? Olha, tá certo. Muito obrigada, viu, professor? Eu que agradeço, sempre às ordens. Obrigada. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo. Não saia daí, porque daqui a pouquinho a gente continua e nós vamos falar sobre o relacionamento entre o homem e seu bichinho de estimação. Até já! E chegou o momento do Dicas de Moda aqui do Miscelânea. Vamos ver o que a aluna Agnes preparou pra gente hoje. Oi, meu nome é Agnes, sou estudante de moda na Univap e hoje eu vim falar para vocês sobre dicas masculinas. Duas dicas importantes. Primeiro, a maioria dos homens usam boné, mas por que não um chapéu? Ele dá um visual mais elegante para o look. Segundo, a moda masculina está crescendo mais nos detalhes, como uma manga dobrada, uma gola diferente ou até mesmo no acessório. Esse foi o Dicas de Moda, espero que tenham gostado e até a próxima! Já se foi o tempo em que os animais domésticos mais próximos do convívio humano viviam somente no quintal das casas e morriam de velhice. Hoje, eles dormem na cama dos seus donos e sofrem das doenças que acometem o ser humano. Há os que são levados até mesmo a psicólogos. Muitos são tratados como bebês. Alguns se vestem de Papai Noel no Natal. Usam joias caras, ganham festas de aniversário e até recebem herança. A relação entre o homem e seu animal de estimação é o tema do Tira Dúvidas de hoje. E nós recebemos hoje, então, a veterinária doutora Mariana Tebaldi, a adestradora Caroline Macedo e o Nino também, que está aqui com a gente. Já fiz amizade com ele, inclusive, já é meu amigo. Olha, eu quero começar sabendo, aí a Fabi citou várias coisas, quais são as transformações que permeiam a relação do homem com o seu animal de estimação? Hoje em dia, no consultório, é cada vez mais comum eu ouvir a palavra meu filhinho, eu sou vó, então vem a filha e a mãe se apresenta como avó. Isso é super comum hoje em dia, dentro do consultório da minha rotina, né, de uma forma geral. E até mesmo na hora de se dirigir ao proprietário, que a gente não fala mais proprietário, nem dono, porque isso dá a intenção de posse. A gente fala tutor, aquele que protege, aquele que acolhe. Então, até a denominação do responsável, a gente já está mudando hoje em dia para não agredir
esse elo que se criou entre o cão e nós, né, humanos. Que interessante isso. E é interessante também que até os cursos, né, de formação dos novos veterinários, eles incluíram a disciplina bem-estar animal, que é uma disciplina que não tinha, né, antigamente. Exato. Na minha graduação, ainda inclui como optativa, né, eu fiz como optativa, eu fui lá ontem na grade curricular, está como optativa, e uma outra disciplina importante é a etologia, que é o estudo do comportamento animal, que também está inserido dentro da nossa grade curricular. Então, acho que a associação de buscar o bem-estar animal, atrelado em conhecer o comportamento fisiológico natural do cão, do gato, e inserir ele dentro da nossa sociedade, é super importante dentro da nossa graduação de veterinário. Olha, o segmento de serviços voltado para os bichinhos, eles têm crescido no mundo todo. É shopping para animal, é salão de beleza para animal, tem tudo hoje em dia. Spa, né? Spa, roupa, é coisa assim, é muita coisa. E as pessoas criticam. E por que essa crítica está sendo tão frequente ultimamente? Tá errado mesmo? Tem exagero ou não? Existe um exagero. Eu acho que até a Carol, como adestradora, assim, tá mais relacionada assim com essa parte de querer estar muito próximo ao animal, querer que eles se comportem como a gente espera que eles se comportem. Eu trabalho em pet shop, né? E eu trabalho em consultórios e hospitais. E quando eu estou dentro de um pet shop, a questão de estética, de roupinha, fazem enxoval para receber um gato, um cachorro, acho que nada é demais, amor nunca é demais. Só que quando isso torna sufocante para o proprietário, ao ponto de interferir na sua vida social, aí já era só um conforto, mas também uma ansiedade, aí eu acho que já não está no nível Carol, bom. como você vê isso no dia a dia com as clientes aí? Então, como a doutora mencionou anteriormente, que hoje em dia já não se diz mais dono, né, e tutor. Eu tenho mais a relação até dentro da casa do tutor em si. Então, eu consigo ver essa questão muito mais de perto, assim. Eu chego em casa de clientes que têm cães que têm seu próprio guarda-roupa, tem uma cama ao lado da cama do dono, ou então dorme com os donos, cães que possuem joias. Então, assim, e o tratamento, na maioria das vezes, é como filho mesmo. Mas e quando, às vezes, é uma empolgação também no início, né? Quando você adquire o animal, você prepara tudo isso. E se você deixa de dar toda essa atenção em algum momento? Você passa anos com esse tipo de relacionamento com o seu animal e, de repente, você entra numa rotina, você não dá mais tanta atenção. Isso pode ser ruim para o animal? Ele ser acostumado com tudo isso e, de repente, ele ser um bichinho que está velhinho ali no canto da casa? Pode. Isso ocorre não só quando o dono fica idoso, mas também quando o dono, a tutora fica grávida, a rotina mesmo do dia a dia estressante, rotina de trabalho, tudo mais, acaba deixando o cão um pouco de lado. E, geralmente, quando tem uma hipervinculação com o cão e depois começa a deixar o cão um pouco de lado, eles começam a apresentar muitos problemas de comportamento por conta da ansiedade mesmo que isso é gerado no cão. E aí que entra a questão do adestramento ou até mesmo um trabalho conjunto com o veterinário também. Olha, temos nossas dúvidas aqui, mas o pessoal de casa também tem muitas dúvidas e mandou pra gente em vídeo umas perguntinhas ali no WhatsApp. Vamos ver qual é a primeira delas. Oi, meu nome é Maria Paula, sou mãe do Raul Seixas, um Golden bem grandão. A dúvida é assim, quando eu saio de manhã, ele tá sempre muito bonzinho, ele até abaixa para eu fazer carinho nele. Mas quando eu volto à noite, como eu trabalho, fico muito tempo fora, ele pula muito em cima de mim, assim, quase que me derruba e morde meu braço. O que eu faço? Primeiro que falou Raul Seixas, já me assustei. Falando Raul Seixas? Como assim? Mas aí, a dúvida agora mais importante. Então, ela citou a raça, que é um Golden, né? O Golden tem uma necessidade muito grande de exercício, de praticar atividades. E no vídeo ela também citou que não pratica atividade com o cão. Aí já é um ponto que pode estar gerando esse problema aí. Seguido da questão dele ficar muito tempo sozinho em casa. O que dá para fazer para amenizar isso é, ao sair de casa, não dar tchau para o cão. E na chegada também não fazer muita festa. Espera o cão acalmar e aí dá atenção para ele aos poucos. Para não gerar uma ansiedade muito grande no cão esperando o dono voltar para casa. E o que é importante também, não basta só sair para caminhar com o cão. Tem que caminhar da maneira correta. Um exemplo, não adianta eu sair com o cão para passear, o cão me puxar na rua, latir para tudo que vê, para pessoas, para outros cães também. Amigo Nino tá
Porque é um passeio que acaba não sendo relaxante para o cão. E ele acaba voltando para casa pior do que ele saiu. Então, assim, muitos tutores entram em contato comigo e falam, nossa, mas eu passei com ele 1, 2 vezes por dia, até 3, e o comportamento não melhora. Quando eu vou ver de perto o porquê disso, geralmente é essa questão, o passeio totalmente errado, o cão não consegue relaxar. Sim, sim. O amigo Lino quer dar uma saidinha aí, amigo? Acho que ele pode ficar com a gente mais um pouquinho. Mais um pouquinho, né? Mas vamos olha, então assistir mais uma perguntinha? Mais uma? Pode ser, vamos lá ver a próxima. Oi, eu sou a Miriam, eu sou tutora do Peter, um Border Collie de quase 6 meses, do canil Swell Sky. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu fico muito tempo longe do meu cachorrinho. Quando eu chego em casa e vou abraçá-lo, apesar dele viver com vários outros cachorros, ele faz xixi em mim inteirinha. O que eu faço? Nossa. Olha, parecido aí a história, mas... Um morde. Mais uma questão gerada ansiedade aí, de separação do dono. Mesma questão, chegar em casa, espera o animal acalmar e dá atenção para o animal. Não chega já fazendo aquela festa, pegando no colo, abraçando, porque aí o cão fica mais ansioso ainda e leva a essa situação de fazer xixi no dono. E olha, não sei se procede, mas eu vi essa semana um estudo falando que os cachorros, eles não têm a mesma noção de tempo que os humanos, que se o dono sai de casa, o tutor, tô aprendendo, se o tutor sai de casa e fica um dia fora ou uma semana, ele vai comemorar do mesmo jeito quando ele voltar, que ele não vai sentir essa falta, esse tempo diferente. Isso é verdade mesmo? Isso procede? Procede. Até essa semana mesmo uma cliente me falou, nossa, mas eu só desci para levar o lixo e voltei, ele fez uma festa, exatamente por isso, não tem muita noção de tempo. Olha, curioso. A minha cachorra, eu subo, é sobrado, desço na sala, ela já faz festa pra mim. É possível estabelecer, assim, dizer qual é o limite desse contato muito exagerado? Dormir na cama, por exemplo, é saudável ou não? Eu acredito que não seja saudável por uma questão mais de saúde do animal. Sim. A gente compartilha, na casa tem poeira, tem ácaros domésticos, tem animais que são alérgicos a alguns ácaros, aí você vai compartilhar o animal que está andando no chão, sai para passear, por mais que você chegue, limpa a patinha, põe em cima da cama, aí tem aquele momento que é de privacidade do dono, e tá compartilhando a cama pode gerar um estresse, de ansiedade, tem dias da semana que o cachorro não pode dormir na cama. Então, assim, se é uma frequência, uma rotina, o animal é bem só de dentro de casa, foi criado dessa forma, mas tem um cantinho dele da cama, isso não vai mudar? Ok. Mas de uma forma geral, eu acho melhor cada um ter seu espaço. Sim. Eu brinco que a minha cachorra faz o pré-soninho na minha cama, e aí ela se direciona na cama dela e dorme na cama dela. Ela foi condicionada dessa forma. Os bichinhos também têm regras, né? Assim como as crianças. E assim, vamos dormir? Ela já sai da cama e já vai pra caminha. Ah, que belezinha. Tem 12 anos, super educada. Então, a gente tem mais um monte de dúvidas aqui, o pessoal de casa também tem, mas antes a gente vai pro intervalo agora rapidinho, né, Fabi? Isso mesmo. A gente volta daqui a pouquinho com mais miscelânea pra vocês. Até já. Olá, já estamos de volta e hoje nós estamos falando sobre o relacionamento dos donos com seus bichinhos de estimação. Nós vamos agora para o Receitas do Chefe, daqui a pouquinho a nossa entrevista continua. Até já! Olá, meu nome é Juliana, eu sou estudante de gastronomia da Univap. E hoje eu vou ensinar vocês a preparar um cupcake de panetone. Ingredientes: um ovo, uma colher de sopa de leite, uma colher de sopa de óleo, uma colher de chá de essência de panetone, 4 colheres de sopa de açúcar mascavo, 5 colheres de sopa de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de frutas cristalizadas, 1 colher de sopa de uvas passas, 1 colher de chá de fermento em pó, meia xícara de açúcar de confeiteiro e 1 colher de chá de suco de limão, quanto bastar de água. Vamos começar misturando o ovo, e o óleo, o leite,
a essência de baunilha. Depois, adicione o açúcar mascavo e mexa. Em seguida, adicione a farinha de trigo e mexa. Por último, adicione as frutas cristalizadas, as uvas passas e o fermento em pó. Depois, preencha as forminhas com a massa e leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 15 a 20 minutos. Enquanto o cupcake esfria, vamos fazer a cobertura do cupcake. Basta misturar o açúcar de confeiteiro com o suco de limão e ir adicionando água aos poucos, até que fique num ponto de creme grosso. Passe a cobertura pelo topo do cupcake e, com a cobertura ainda molhada, enfeite com as frutas cristalizadas. Essa receita rende 4 cupcakes. Espero que tenham gostado e até a próxima Receitas do Chefe. Muito obrigado, Juliana. E aqui no estúdio a gente recebe a veterinária doutora Mariana Tebaldi e a adestradora Caroline Macedo para conversar aqui sobre... E o Nino? E o Nino? E o Nino? Claro, não posso me esquecer do Nosso Nino. convidado especial. A gente está falando sobre a relação do homem com o seu bichinho de estimação. E temos dúvidas também do pessoal de casa. Tem mais ainda, a gente vai conferir mais uma delas. Olá, a minha dúvida é sobre como a gente pode lidar com que é muito apegada a gente, no caso a mim e o meu marido, com a chegada de um bebê. Eu quero saber como lidar com ele para que ele não se sinta deprimido, rejeitado, nem colocado de lado, e que ele também acolha esse novo integrante, que ele também goste da criança, que ele também participe de tudo. É isso, obrigada. É uma situação que sempre gera dúvida, né? Como é que vai ser, né? Sim, sempre gera dúvida mesmo. Muitas pessoas ligam para perguntar referente a isso. Geralmente, as mulheres descobrem que estão grávidas e já ligam para a gente para perguntar o que pode fazer. Então, o ideal é analisar o ambiente do cão primeiramente. Se é um cão que tem livre acesso à casa toda e com a chegada desse bebê, eu vou ter que restringir o espaço desse cão, o ideal é começar a restringir antes de o bebê chegar na casa. Porque se eu espero o bebê chegar e tomo essa medida, o cão pode associar isso à chegada do bebê. E aí vê o bebê como uma coisa não tão legal para ele. Quem disse que cachorro não sente ciúmes, né? Exatamente, sente ciúmes e não é pouco. E olha só, qual a diferença entre terapia comportamental canina e adestramento? O que divide aí essas duas coisas? O adestramento, ele entra na parte de obediência básica, que são os comandos junto, andar do lado, senta, deita, fica, aqui. Comportamento, questão de agressividade, pular nas pessoas, vocalização excessiva, que é latir, chorar muito. E ATP... Xixi, cocô em lugar inadequado. Isso, xixi, também, cocô que é uma local frequente. inadequado. Porque o Nino é só no tapetinho. Só no tapetinho, mas não era. Era no sofá, né, Nino? O Nino... Isso. Bom, por falar nessa obediência, né? A gente tem aqui um Mannequin Challenge de cachorros. Vamos dar uma olhadinha nisso, Fez gente. muito sucesso na internet, inclusive. Esse vídeo até às vezes a gente assiste, acha que é algum tipo de montagem. É possível fazer isso com os cães, gente? Eles ficarem desse jeitinho? É possível, não são medicações ali, não. Não, gente, a Carol, nada demais. ó, encaminho pra ela, porque ela consegue fazer o fica sinistro, assim. Nossa, é muito legal, né? Isso aí é o treinamento do comando fica, né? E também sempre deixar um ambiente neutro para o cachorro, nada que distraia muito ele. Pode ver que ali nos vídeos tem muitos objetos e tudo mais, mas nada que cause certo estresse no cachorro, nada que vai tirar o foco dele de alguma forma. Então assim, deixando o ambiente neutro e treinando bem esse comando fica com o cachorro, dá para fazer tranquilamente. E tem algumas cenas até que tem mais de um cão também. Isso vai muito do temperamento do animal, do condicionamento do treinamento,
trabalhar mesmo o comportamento. Condicionamento do treinamento, questão de matilha, fazer com que um cão saiba lidar com outro cão no mesmo ambiente, socialização em si, né? Bom, então o nosso programa está chegando ao fim, mas antes eu queria que vocês deixassem algumas dicas para as pessoas, né, que estão em casa para manter uma relação boa com o seu animal. Então, primeiramente, manter uma rotina de atividades físicas com o cão, enriquecimento ambiental. Salientar também que, como a gente está no verão agora, sempre antes de sair com o cão, colocar a mão no chão, verificar a temperatura do solo, porque as patinhas deles são bem sensíveis mesmo. Então, evitar caminhar com o cão entre 10 da manhã e 5 da tarde, nessa época do ano. Salientar isso também. Manter uma rotina de atividade, socialização com cães, pessoas, sempre para o bem-estar do animal mesmo. Certo. E quando a gente pensa em bem-estar animal, a gente não pode pensar apenas em promoção de atividades lúdicas, né, com o cão. Pensar que o bem-estar animal vai muito além de deixar eles livres de doenças. Envolve uma promoção de saúde física, mental, você fornecer uma ração de boa qualidade, uma água fresca. Quando eu penso dentro da casa, promoção de um ambiente que não leve o estresse para o animal, então ele ter um canto para descansar, uma caminha, distante de onde ele se alimenta, de onde ele bebe água, um canto separado para onde ele faz a micção e defecação, né, suas necessidades, a rotina de passeios, que é fundamental. E quanto pensar na alimentação, uma alimentação, ração super premium, existem diversas categorias, ou uma ração premium. Muitas vezes a gente quer dar petisco para os cães e nessa hora de dar petisco tentar sempre procurar um veterinário, porque quando a gente fornece um biscroque, não podia falar biscroque, não tem problema. Não pode. Tá, então fala de novo. Então quando a gente fornece um biscoito... Quando a gente fornece um biscoito canino, isso é uma energia a mais para o animal ter que queimar. Se não for queimado, pode virar gordurinha. Então, pensar nas doenças que eu posso levar com os hábitos alimentares. Agora, na época do Natal, muitas frutas, uma mesa farta, alimentos gordurosos podem prejudicar a parte do fígado, do pâncreas, vômitos. Muitas vezes vem essa queixa de vômito porque o proprietário deu um alimento que o animal nunca comeu. Frutas... ele dá para agradar, né? Ele dá porque ele quer compartilhar aquilo, só que não é legal. E frutas, assim, a gente sempre fala da uva passas, frutas cítricas também não são interessantes, podem levar a algumas doenças, né? Alteração renal, enfim. E é isso, preocupação com a alimentação, quanto à parte de cuidados, né, de pele, pelo, não se empolgar na hora de hidratar, na rotina de banho. Tem animais que têm que tomar banho uma vez por mês, outros a cada 21 dias. Tem animais que podem sim tomar banhos semanais. O veterinário compete a nós, eu sou especialista na área de dermatologia. Tem animais que orientam a dar banho com água fresca morna, outros não tem tanto problema com água quente. O produto selecionado para o tipo de pelo faz a palpação, porque tem doenças de pele que vêm por manejo inadequado. Então, o excesso também pode levar a algumas doenças. Perfume em excesso, espirros, enfim, podem ser o comecinho de uma doença alérgica. Problemas de ouvido recorrente, fiquem atentos, levem ao veterinário, de preferência especialista, porque isso pode ser muito mais do que problema de pele, pode ser um problema até mesmo alimentar. Tá bom? Olha, eu vi o programa hoje cheio de dicas valiosas desde o primeiro bloco até o fim. Quando tiver um cachorro, já vou saber cuidar agora. Depois já não tem mais desculpa, não. Bom, a gente então está encerrando o programa. Eu queria que vocês deixassem o contato de vocês. Certo. Quem precisar de dicas sobre comportamento, adestramento para os cães, somos da Let's Pet Adestramento. No Facebook está como Let's Pet Adestramento também. O telefone é 12-982248814. Nós atendemos São José, Jacareí, temos a uma unidade em Ubatuba também. Legal. Você, doutora? E para entrar em contato comigo, eu faço a parte de clínica médica e a parte de dermatologia. Eu estou ultimamente utilizando a rede do Instagram para postar dicas de clínica geral, parte de dermatologia, tanto com vídeos quanto com posts. Só me seguir lá, é Veterinária SJC de São José dos Campos, fica fácil lembrar. E para contactar para dúvidas, agendar consultas, o telefone é 12 99 616 0042.
me coloco à disposição, atendo Jacareí, São José dos Campos, começar a atender Igaratá, me coloco à disposição. Que legal. Obrigada pela presença de vocês, viu? Obrigada, gente. Muito obrigado. Obrigado, Nino. É, obrigada, Nino. Se comportou Atração bem. do programa de hoje. Como um cãozinho adestrado, bonzinho. E você de casa, obrigado também por ter acompanhado mais esse Miscelânea e por ter mandado suas perguntas pra gente via WhatsApp aqui. Isso mesmo, acompanhe o nosso trabalho pelas redes sociais e participe você do Miscelânea. Tchau, tchau, até o próximo programa. Até mais.